Olá, boa noite. Mais uma vez nós vamos juntos falamos um pouco a respeito desse assunto que é muito importante e um tema de suma importância na vida do cristão, né, que praticamente é a igreja, né, e não do templo ou da religiosidade ou da denominação religiosa em questão. Pois bem, para sermos mais objetivo, então, vamos falar a respeito do tema. Se nós observarmos no Velho Testamento, na Velha Aliança, que retrata toda a narrativa e a histórica bíblica do judaísmo, do povo judeu, dos profetas maiores, dos profetas menores, antes de Cristo, né? Nós observamos que a unção antigamente era determinada por Deus para utilizar de um determinado homem, ou mulher, ou um profeta de Deus, que se utilizasse também de um homem de Deus, um profeta, para que ungisse com óleo a pessoa a ser designada para uma tarefa espiritual para tratar dos assuntos de Deus. Então, obviamente, nós temos o caso aí em que Samuel ungiu Davi, né, como Deus havia determinado, e nós sabemos que a unção foi com óleo, né, e um simbolismo do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, essa deveria ser a atitude a ser tomada a partir de um desígnio de Deus para usar de uma determinada pessoa na face da terra para determinar e cumprir os propósitos de Deus na história da humanidade e na história das profecias bíblicas. Então essa era a forma e a maneira adequada de unção na Velha Aliança, no Velho Testamento. Uma determinação direta de Deus ao profeta, que iria até a pessoa designada por Deus, revelada por Deus, e o ungisse com óleo para uma determinada missão ou tarefa espiritual. Porém, hoje nós observamos que existe uma prática incorreta em respeito ao que nós temos de ideia do que seja a unção. A unção hoje não é mais feita através do óleo, mas a unção hoje ela é feita através do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo quem santifica, quem separa, o Espírito Santo que unge uma determinada pessoa para um determinado fim ou um propósito designado por Deus. Talvez até antes já da fundação do mundo. Então não existe mais a unção baseada no Velho Testamento. A unção que é válida para o Novo Testamento e a Nova Aliança depois de Cristo é justamente a unção do Espírito Santo. Então é Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, é Ele que nos dá os dons que nós vamos trabalhar como ferramentas para, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a partir de então, fazer a vontade e a obra de Deus e os desígnios de Deus serem cumpridos através desta ou daquela determinada pessoa escolhida ou designada por Deus. Então essa história é muito complicada. Por exemplo, eu sou um presidente de uma determinada denominação, obviamente que eu sou homem, tenho as minhas malícias, as minhas perversidades, e sou um ser carnal. Obviamente eu tenho poder, né, dentro da minha religiosidade, da esfera da minha denominação, por se tratar de um fundador, ou praticamente um
presidente, um líder presidente, um pastor presidente de uma determinada ordem religiosa. A partir daí, então, é muito cômodo para eu, por exemplo, determinar a unção através do óleo, através da imposição de mão e praticamente mergulhando as mãos, os dedos em um pote de óleo, talvez orado, ungido, que se diz por aí, e passar na cabeça de uma pessoa que está sendo determinada para um ofício sacerdotal, um ofício ministerial, para um pastor, um missionário, um evangelista, um pregador, um diácono, etc, etc. Mas não é bem assim no Novo Testamento. Obviamente que essas pessoas que são ungidas dessas formas, elas vão ficar praticamente devedoras a esses líderes, a esses pastores líderes de determinadas denominações e ordens religiosas, e obviamente estarão subservientes e a serviço desse ou daquele líder, e não de Deus, né, e não da obra do Espírito Santo. E isso aí fica praticamente como um cargo de confiança e uma dívida que praticamente não tem como ser paga. Então, a qualquer momento, se você se desentender do seu pastor, do seu líder, do seu fundador, obviamente você perde a unção, você acaba sendo desqualificado. Então, isso aí é uma falsa unção. A verdadeira unção não tem homem envolvido para praticamente privilegiar ou para ficar devendo favores. E a verdadeira unção também nos permite pregar as verdades contidas nas Escrituras Sagradas. Não aquilo que a minha denominação, o fundador da denominação, a doutrina do homem, a religiosidade, os dogmas desta determinada ordem religiosa impõe a partir da unção do presidente, ou do pastor presidente, ou do fundador desta ordem. E as pessoas, geralmente, que são ungidas através do óleo, imposição de mãos, ou passando praticamente o óleo nas mãos ou nos dedos e ungindo determinada pessoa. Essas pessoas também ficam subservientes a esses líderes, devedores, e praticamente vão fazer, e praticar e pregar não aquilo que a Bíblia determina, mas o que o pastor líder, o pastor presidente, o pastor fundador dessa ordem religiosa irá determinar à risca. Então, sempre você vai ter o rabo preso com o líder que te ungiu. Se você sair fora do que ele pretende, ou do que ele prega, ou da sua doutrina, ou dos seus ensinamentos, você obviamente será desqualificado. Então isso é uma falsa unção. A verdadeira unção hoje para a nova aliança, para o Novo Testamento, justamente é a unção direta de Deus através da fé em Cristo, pela operação do Espírito Santo. Então ele quem nos capacita, ele quem nos convence, ele quem nos separa, ele quem nos derrama os dons, ele que derrama as ferramentas espirituais que nós precisamos ter. Então, a verdadeira unção do Velho Testamento, da Velha Aliança, seria, sim, através de um profeta de Deus, a unção através do óleo, que representava, então, até então, o Espírito Santo, como foi o caso de Davi, de Saul e também de muitos reis, né? Porém, no Novo Testamento, na Nova Aliança, então, isso é diferente. Essa praticamente prática do Velho Testamento não serve mais para o Novo Testamento. Eu não posso pegar um antitipo do Velho Testamento, da Velha Aliança, para usar hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, como se fosse a mesma tipologia de unção. Então, isso aí não funciona. Isso aí é para você observar que existe uma malícia, existe uma falácia, existe um engano, para que as pessoas continuem perpetrando o poder e que não saiam fora da visão do primeiro líder, do pastor líder, do líder fundador de alguma determinada denominação religiosa ou ordem religiosa. Uma forma de manter a perpetuação do poder, né,
da visão do líder, da visão do fundador de determinada ordem ou denominação religiosa, que nem sempre é a visão de Deus. Então eu deixo aqui o meu recado e gostaria de dizer mais uma coisa. Nunca fui aluno de faculdade teológica, nunca praticamente assisti aulas em escolas dominicais, nunca assisti praticamente nenhum curso de teologia. E como é que eu sei dessas coisas? E nunca ninguém me ungiu com óleo, a não ser, talvez, não quero ser presunçoso, mas recebi essas dádivas, esses dons do Espírito Santo, através da fé em Jesus Cristo de Nazaré, e praticamente a permissão de Deus, Criador dos céus e da terra. Porque nada acontece se não for a vontade de Deus, né? Não for a vontade da providência divina em nossas vidas. Então eu gostaria de deixar aqui este recado. E nós estamos tendo hoje justamente um entrevero muito grande com os dons verdadeiros e as denominações e as várias denominações religiosas, e estamos vendo a perseguição em cima da verdadeira unção, dos verdadeiros pregadores, dos homens que defendem o evangelho, em contrapartida a esses líderes ou fundadores de ordens religiosas ou denominações religiosas que acham que impondo as mãos e ungindo as pessoas com óleo, elas devam pregar aquilo que eles querem, aquilo que lhes convém, aquilo que é de acordo com a doutrina, muitas vezes doutrinas ensinadas por homens, doutrinas de homens, e não aquilo realmente que Deus deseja, ou que praticamente o Espírito Santo deseja. Então nós estamos vendo uma verdadeira guerra, né? Muitas pessoas de Deus sendo expulsas de denominações religiosas por quererem pregar a verdade, muitas pessoas sendo destituídas dos seus cargos, por muitas vezes entrar em atrito com esses falsos pastores, com esses falsos líderes, com esses falsos fundadores de ordem religiosa. O que está em jogo aí não é o aqui e agora, as coisas terrenais, mas a eternidade, as coisas de Deus, as coisas do eterno. Então existe aí uma diferença muito grande entre o aqui, o agora, o efêmero e o eterno, né? E também entre o profano, do aqui e agora, e entre praticamente o santo do tempo eterno, da eternidade. Então nós temos aí aquilo que é efêmero, referente à terra, ao aqui e agora, é profano. E nós temos aí aquilo que é eterno, né? Nós temos aí referente ao sagrado, aquilo que é eterno, né? E praticamente não pertencem a este mundo material e visível. Pertence a Deus e o seu reino de glória. E está incluído aí a eternidade, a salvação ou a condenação eterna das nossas almas. Interessante a gente observar que a alma humana ela foi feita por Deus para ser eterna. Eterna salva com Deus, ou eterna condenada e viver no Hades, praticamente no Sheol, no Geena, ou o inferno, que a gente costuma dizer, né? E então, nós observamos que quando a gente vai até um velório, nós vamos ali contemplando ali o féretro, muitas vezes o corpo daquele elemento ainda insepulto, e nós achamos que nós nunca vamos estar ali. Ai, que pena, que judiação, o coitado morreu. Por quê? Justamente porque nós temos, enquanto vivo, nós temos essa centelha da alma eterna. Nós achamos que isso jamais vai acontecer com nós. Acontece com todo mundo, mas a gente está ali e não consegue enxergar, né? Porque a nossa alma, enquanto viva, enquanto o nosso corpo, o nosso espírito, ela foi feita por Deus para ser eterna. Então o homem tem essa esperança da eternidade. Ou seja, com Deus, uma vez salvo, ou seja, com Satanás, uma vez condenado. E a salvação e a condenação dependem justamente do homem
adquirir a salvação através da fé. Fé em quem? Em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma forma que foi determinada por Deus, e ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro mediador entre os homens a não ser Jesus Cristo, e não há nenhum outro nome em cima nos céus e embaixo na terra em que há salvação, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele disse: eu sou o ômega e o alfa, eu sou o princípio e o fim, né? E também disse a Moisés: eu sou o que sou. Ele também disse que quem visse a ele estaria vendo o Pai, porque ele e o Pai eram um. Ele estava no Pai e o Pai estava nele. Ele não poderia fazer as obras que estava fazendo se o Pai não estivesse nele, né? E nós sabemos então que nós podemos ter entendimento então da relação entre a verdadeira unção com o óleo no Velho Testamento, da Velha Aliança, e a falsa unção aplicada como um antitipo, ou um tipo do antitipo do Velho Testamento, com óleo. Hoje a unção não deve mais ser feita com óleo, mas deve ser feita através do Espírito Santo, derramando dons sobre os homens, separando os homens para um determinado ministério de Deus na face da terra, separando o homem para um determinado uso por parte de Deus. E então, essa operação da verdadeira unção hoje é praticada sob a unção do Espírito Santo, não mais com um homem ungindo outro homem, com óleo, seja lá o que. Então, eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição e até um próximo encontro. Uma boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. Bem e bom lembrar, na primeira vinda que Jesus esteve na face da terra, ele veio como um advogado e também como um cordeiro. Seu segundo advento, ele não será mais um cordeiro, mas será um leão. É o leão da tribo de Judá. E não será mais advogado, mas será um juiz. Então, cuidado. Cuidado, porque nós estamos aí brincando com as nossas almas. Nós observamos hoje aí as sujeiras na política, mudando um pouco de assunto. Religião e política não se combinam. É mesmo uma coisa que água e óleo. E os bandidos, os políticos corruptos, determinaram aí o foro privilegiado, a imunidade e impunidade parlamentar, podendo assim pintarem e bordarem e nada lhes acontecer. E no falso sistema religioso hoje dos falsos pastores, nós temos aí não toqueis nos ungidos de Deus, uma forma também de foro privilegiado. Os primeiros, os políticos corruptos, utilizaram esse foro privilegiado para usurparem dos impostos e dos dinheiros arrecadados pelos contribuintes e pessoas trabalhadoras, pessoas de bens. Então, eles fazem o engodo com o dinheiro público. Já os do lado de cá do falso sistema religioso trabalham com as questões dos fiéis, dos dízimos e ofertas dos fiéis, aonde aí acontece todo o mercenarismo, o mercadejar da obra de Deus. De um lado, então, nós temos os falsos pastores com os dízimos e ofertas do falso sistema religioso, e por outro lado, nós temos o sistema político corrupto, com os políticos corruptos administrando impostos e dinheiros de erário público, como se lhes pertencesse, não fosse público. Então, eu gostaria de deixar aí a minha contribuição. Até um próximo encontro, uma boa noite. E utilizasse também de um homem de Deus, um profeta, para que ungisse com óleo a pessoa a ser designada para uma tarefa espiritual, para tratar dos assuntos de Deus. Então, obviamente, nós temos o caso aí em que Samuel ungiu Davi, né, como Deus havia determinado,
E nós sabemos que a unção foi com óleo, né? E um simbolismo do Espírito Santo no Velho Testamento. Então, essa deveria ser a atitude a ser tomada a partir de um desígnio de Deus para usar de uma determinada pessoa na face da terra. Olá, boa noite. Mais uma vez nós vamos juntos falamos um pouco a respeito desse assunto, que é muito importante, e um tema de suma importância na vida do cristão, né, que retrata toda a narrativa e a histórica bíblica do judaísmo, do povo judeu, dos profetas maiores, dos profetas menores, antes de Cristo, né? Nós observamos que a unção antigamente era determinada por Deus para utilizar de um determinado homem, ou mulher, ou um profeta de Deus, que praticamente é a igreja, né? E não do templo, ou da religiosidade, ou da denominação religiosa em questão. Pois bem, para sermos mais objetivo, então, vamos falar a respeito do tema. Se nós observarmos no Velho Testamento, na Velha Aliança,